Boa tarde, colegas vereadores, comunidade que nos assiste, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, internet, agora ao vivo. Dizer que inicio a minha fala com o agradecimento ao vereador Alberi Grando, que gentilmente nos permutou esse espaço de grande expediente, visto o tema que vamos tratar. Um tema que temos tratado, colegas vereadores, de forma exaustiva na nossa cidade. Um tema que, apesar da crise que tanto se fala nessa tribuna, estamos tendo a oportunidade de discutir pela primeira vez um plano nacional de educação, um plano estadual de educação e o plano municipal. Eu e alguns vereadores fizemos parte desse processo de construção, mas a maioria dos colegas não tiveram essa oportunidade. Então, eu venho, nesse momento de grande expediente, trazer aos colegas vereadores um pouquinho o que é esse tal plano nacional, o que é o estadual e o porquê do nosso trabalho exaustivo no municipal. Então, o tema tratado hoje é o Plano Nacional de Educação. Eu, você e todos pela educação, Estado e municípios, Pacto pela Educação. Todos nós, colegas vereadores, que pese não sejamos todos da área da educação, mas todos nós acreditamos, sim, que a educação é o único caminho para a gente conseguir desenvolver, para a gente conseguir avançar em direitos e cidadanias. Um a 0, perdi, estou perdendo. Já liguei, não está andando. Passa para mim, faz favor. Isso aí. Principais metas, então. O que é isso? O governo federal, então, se preocupa aí em atender a creche, a pré-escola, o ensino fundamental, o ensino médio, ensino superior, educação especial, educação em tempo integral, educação de jovens e adultos e educação profissional. Vejam, colegas, então, está aí toda a gama de pessoas, de público para a educação. Pode passar. Então, foi instituída aí a Lei 13.005, de 25 de junho de 2014, que aprova o Plano Nacional de Educação para o decênio 2014 e 2024. E está aí a importância, colegas, de trabalharmos muito, de trabalhar muito com a comunidade, no sentido de que são 10 anos. Não é para o ano que vem, não é para que 2 anos, muito menos para essa ou aquela legislatura. São para 10 anos. Os estados, o Distrito Federal e os municípios deverão elaborar seus correspondentes planos de educação ou adequar os planos já aprovados em lei, em consonância com as diretrizes, metas e estratégias previstos no Plano Nacional de Educação, no prazo de 1 ano contado da publicação desta lei. Então, ainda o ano passado, quando foi aprovada a lei, se iniciou, no final do ano passado, a construção do nosso plano, as primeiras tratativas de construção do nosso Plano Municipal de Educação. Pode passar, por favor? E aí são as 20 metas. Eu não vou me deter aqui, colegas vereadores, em falar cada uma delas. Até porque, nessa caminhada toda, nós percebemos o quão importantes são as pessoas envolvidas nesse processo. O quão importantes são as palavras dos professores, que são aqueles que estão lá em sala de aula, que são aqueles que dividem conosco a educação dos nossos filhos. Então, 20 metas que vai de universalizar a educação em todos os seus tempos e ampliar progressivamente o investimento público na educação. Enfim, é uma gama enorme de metas, mas que todas perfeitamente alcançáveis, se nós, a União, o Estado e o município, trabalharmos juntos. Então, iniciou-se aí o Plano Municipal de Educação de Passo Fundo.
Vereador Padre Vilso, sei que é um vereador que comigo também que acompanha muito essa questão do plano de educação. Vereador Alex, alguns vereadores estiveram participando desse processo importante. E aí tem algumas regras a seguir, algumas orientações dadas pelo Plano Nacional, que eu vou deixar, então, agora a palavra para o professor Eduardo, professor do CMP, que vai nos explicar um pouquinho o que foi a elaboração deste plano. Desses 10 meses, enquanto processo de construção do Plano Municipal de Educação. Há 10 meses começamos nos reunindo entre entidades, mais de 30 entidades aqui de Passo Fundo, se reuniram e começaram a construção desse plano, sobre a organização da Secretaria Municipal de Educação. A partir daí, nós conseguimos dividir o Plano Nacional de Educação, que está dividido em 20 metas, separamos eles em câmaras temáticas e cada grupo e cada entidade se ateve às suas peculiaridades. Nós, do CMP, nós nos detivemos à educação infantil, nos detivemos também ao ensino fundamental e à garantia da qualidade dos trabalhadores em educação. Dessa forma, fomos construindo, através de exaustivas reuniões, até que chegamos em 2 momentos muito importantes, que foram as plenárias, onde de lá se votou o documento final, ou que se pensava, pelo menos, ser o documento final do Plano Municipal de Educação. E esse documento foi entregue ao Executivo para a sua apreciação, mais precisamente para a Procuradoria do município fazer as suas observações. Entretanto, ao retornar esse documento à Câmara de Vereadores, percebemos que aconteceram diversas alterações. Mais de 30 alterações no teor, naquilo que havíamos combinado nas assembleias e que, diga-se de passagem, foi um processo democrático. O Executivo alterou várias questões. E essas alterações vêm, de fato, de encontro às necessidades, principalmente da educação, de qualidade e da garantia dos direitos dos professores. Por isso, o CMP se empenhou também em acompanhar esse segundo momento de construção do Plano Municipal, que foram reuniões sistemáticas com as comissões aqui da Câmara de Vereadores, para que pudéssemos, de alguma forma tranquila, tirar um novo documento, mas que, ao mesmo tempo, garantisse, quase na sua íntegra, aquilo que foi combinado no momento democrático, que foram as assembleias, que foram as plenárias. Feito isso, e após 3 reuniões, onde, diga-se de passagem, o CMP também participou, e além de ter participado desde o seu início, desde os 10 meses anteriores, também se preocupou em participar desses 3 momentos de discussão, além de, é claro, ter participado da grande audiência pública, da histórica audiência pública, onde foram trazidos alguns temas importantes com relação ao Plano Municipal de Educação. É muito importante que todos os senhores entendam que o Plano Municipal de Educação ele não se atém apenas a um quesito ou apenas uma discussão. Ele engloba toda a educação do município de Passo Fundo, seja ela educação pública, seja ela educação privada. Por isso, a importância desse documento. Por isso que algumas discussões que foram centralizadas e polarizadas, elas não podem ser o mote principal dessa discussão que nós vamos encerrar agora no dia 19 de agosto. Precisamos ter a consciência, e o CMP está atento com relação a isso, que esse documento vai reger os próximos 10 anos da educação aqui no município de Passo Fundo. E nós temos questões importantíssimas com relação à qualidade das escolas, a qualidade do conteúdo, a qualidade das condições para os trabalhadores em educação. Por isso que nós, do CMP, pedimos a todos os senhores vereadores que façam essa reflexão da importância desse documento e da importância de se manter aquele texto que foi tirado das reuniões plenárias, que foi um momento democrático, onde todos puderam ter a sua participação, puderam dar a sua opinião. É desnecessário dizer da importância desse documento para os professores municipais. Estamos ali, sim, garantindo algumas questões que há anos temos insistido com o Executivo Municipal. E agora, através de uma lei, vamos poder garantir. A exemplo, piso nacional dos professores, a garantia da hora-atividade, a garantia de promoções para mestrado e doutorado e tantas outras questões. Também é desnecessário dizer
da importância desse documento para a educação e para a sociedade passofundense. Hoje, Passo Fundo, após o dia 19 de agosto, vai poder dizer que construiu, de fato, um documento democrático, onde ele consegue garantir, talvez não todas as necessidades que temos hoje em termos de educação, mas conseguiu sim garantir e ter alguns avanços através de uma lei para que caminhemos em passos largos para uma educação de qualidade aqui no município de Passo Fundo. Isso aí, com a fala do professor Eduardo, então, clarei um pouco o que nós trabalhamos. E dizer também aqui, registrar que esses tantos meses aí, eles foram capitaneados pela Secretaria Municipal de Educação, vereador Alex, com a professora Ana Lu, que esteve sempre coordenando os trabalhos, também de forma democrática, séria e responsável. E isso a gente tem que registrar aqui. Também temos que registrar que foi obedecido todos os critérios para que pudesse elaborarmos o nosso plano de educação, bem como a garantia de que as conferências tiveram, sim, a validação de todas as pessoas que lá participaram. Vereador Alberi, diversas organizações, Comissão de Direitos Humanos, eu não posso citar aqui que são diversas, sindicatos, mas principalmente os professores, e por isso que eu venho fazer esse apelo a vocês, colegas vereadores, no sentido de que nós não estamos aqui discutindo algo por sermos da situação ou da oposição. O vereador Alex falava muito bem, numa das suas intervenções, de que não podemos fazer do Plano Municipal de Educação um espaço, né, de discussão, de oposição ou situação. Isso vai muito além, vai muito além. E aí, colegas vereadores, preciso trazer aos senhores também um tema importante, que em audiência pública aqui tratamos e que viemos de pouco em pouco discutindo. Mas eu vou pedir para o Miqueias seguir passando para mim os slides. Pode passar, Miqueias. E mostrar um pouquinho do processo democrático da conferência que fizemos aqui, através da Secretaria Municipal de Educação e todos os seus parceiros, aquele grupo de mais de 30 entidades que o professor Eduardo se referiu. Tivemos, então, uma audiência pública aqui na Câmara, a qual me preocupou um pouco, porque na audiência houve uma polarização muito forte entre dois grupos, grupo de LGBT e grupo de religiosos, e, na verdade, o Plano Municipal de Educação, ele é muito maior do que isso. Ele é um plano que ele tem que garantir, sim, a cidadania e o direito de educação a todas as pessoas. Pode passar? Reunião com a SEBS foram 3. Tivemos, então, aí a presença também da promotora Ana Cristina Cirne. Tivemos aí a presença de toda a comissão que elaborou o plano e que tirou as demandas. As demandas foram tiradas na conferência como norte para a elaboração do plano. E aí chegamos no tema polêmico que se tratava aqui nesta casa. Como todo tema polêmico e temas que eu não conheço muito, eu procuro me informar, procuro conversar com as pessoas, procuro pessoas líderes e que conheçam para poder me orientar de que forma me posicionar nessa tribuna e de que forma poder passar para os senhores vereadores o que de fato acontece. A questão do gênero e a sexualidade na escola foi palco de um grande engano, no meu ponto de vista, vereador Alberi, quando se falava em ideologia de gênero. Em nenhum momento o Plano Municipal, em nenhuma das suas páginas, vereador Alex, trata da questão da ideologia de gênero. Até porque ideologia, cada um tem a sua. E nós temos aqui, sim, a ideologia, a ideia e o desejo de ter uma sociedade justa e igualitária. Foi passado aqui também questões referentes a que os alunos iriam aprender sobre sexualidade, que os professores teriam a carga e a responsabilidade de dizer para os alunos se eles seriam homens ou mulheres. Me assustou essa fala. E procurei, então, algumas pessoas importantes para nos clarear um pouquinho essa questão de gênero na escola. Temos que perpassar tudo o que a gente escuta aqui de forma vazia ou baseado em algum fundamento religioso.
Eu gostaria, Micaela, que tu colocasse, então, a primeira fala, que é a fala da professora Sueli Froze. Da Sueli, nós chamamos ela de professora, porque a Sueli, ela é uma socióloga, uma filósofa, e ela é da Escola de Pais do Brasil. Vejam bem, falamos muito aqui nas famílias, né, em que precisamos garantir as famílias. E a Sueli, então, é da Escola de Pais, uma instituição muito antiga, e que trabalhe, que deveriam ser os primeiros a estar levantando essa problemática, se fosse o caso. Então, gostaria que os colegas pudessem prestar atenção. Olá, Celi. Olá, tudo bem, Cláudia? Tudo bom. Então, a gente está aqui trabalhando firmemente para elaborar o nosso plano municipal de educação. E tu, como é uma pessoa importante nesse meio, em função da Escola de Pais do Brasil, eu gostaria muito que tu pudesse nos contar para quem nos assiste, o que é a Escola de Pais? Quem é essa entidade que tu bem se representa? Então, a Escola de Pais do Brasil já tem quase 60 anos e ela é uma entidade que estuda a criança e o adolescente, com o intuito de conversar com professores. Então, as pessoas que estudam na Escola de Pais do Brasil, que se capacitam para trabalhar dentro das escolas com pais e com educadores, elas são, na verdade, mediadoras de discussões. Então, nós levantamos discussões. Nós somos a única entidade que trabalha durante 10 semanas, durante 1h30 por semana, dentro de uma escola. Então, não existe entidade que conhece tão bem pais e escola como a Escola de Pais do Brasil. E famílias? E famílias, exatamente. É por causa da confusão, sabe? Na década de 60, uns casais de São Paulo já começaram a perceber o quanto estava tudo mudando. Aí elas trouxeram da França a Escola de Pais do Brasil. E desde ali eles têm um conselho de educadores que é formado pelos maiores nomes da psicopedagogia, da psicologia, da psicanálise, da pedagogia, os maiores nomes ligados à educação de crianças e adolescentes fazem parte do Conselho de Educadores. E esse Conselho de Educadores organiza os estudos dos quais nós participamos. Olha que bacana. E Sueli, me diz uma coisa. Sobre a questão de gênero, tu tens acompanhado a polêmica que deu a nível nacional, estadual, se é ou não importante manter o tema sexualidade e gênero dentro das escolas, com a formação dos professores. O que a escola traz? Já que também existe uma discussão em volta das famílias, né? Sim. Então, eu tenho uma curiosidade e gostaria que tu nos passasse também como que é esse tema, como que ele é reconhecido ou se não é reconhecido, se necessita ou não se trabalhar e que a gente possa manter aqui no plano municipal. Sim. Porque não há nada que diga que não pode. Eu entendo que a gente precisa, sim, ampliar as possibilidades para os nossos educadores. Sim. Mas eu gostaria que tu falasse. Pois é, nós da Escola de Pais do Brasil, nós temos convicção de que a criança tem sexualidade desde que ela nasce, né? Ela tem sexualidade e ela manifesta a sexualidade. A criança e o adolescente são seres desejantes. A Escola de Pais sempre reconheceu isso, né? E a Escola de Pais cresceu também com esta evolução, com esta mudança de concepções. Hoje a Escola de Pais do Brasil, ela trabalha com a diversidade de famílias também. Olha, não é? Nós tivemos um congresso todo, foi um congresso enorme, onde tinha mais de 2.000 pessoas, sobre construção e reconstrução da família. Então, é um tema que nós reconhecemos como importante nas nossas conversas hoje, né? Todas as famílias devem ser reconhecidas como famílias. Onde existem pessoas que se cuidam, nós denominamos família, né? E nós acreditamos também que criança e adolescente
tendo uma sexualidade, ela deve ser reconhecida. Uma criança e um adolescente entram para a escola de forma inteira. Ela não deixa a sua sexualidade em casa. Nós acreditamos também que a família deve ser quem conversa sobre sexualidade com a criança. É a família. Ótimo. Só que a escola, ela tem um papel importantíssimo, porque é na escola que a criança se socializa. E é para lá que ela leva todas as suas manifestações, não é? Sim. Então, uma escola que não sabe receber uma criança com sua sexualidade, com todas as suas outras dimensões, porque uma pessoa tem muitas dimensões, né? Então, uma escola tem que ter capacidade, tem que ter profissionais capacitados para receber essa criança e ter um olhar para cada uma, né? Ter um olhar para cada uma e deve reconhecer quando uma criança está sofrendo, quando uma criança tem alguma dúvida, quando uma criança está sofrendo bullying, quando uma criança está sofrendo violência. Isso está muito presente no nosso dia a dia, né? Então, eu não compreendo uma discussão que fala que trabalhar gênero dentro de uma sala de aula seja ensinar as crianças a serem homossexuais. Isto é uma falácia que não tem tamanho, né? Por quê? Porque gênero é uma categoria ampla demais. Quando se fala em gênero, a gente fala em contracepção, a gente fala em gestação, a gente fala em homossexualidade também, a gente fala... Porque a criança tem conflitos de gênero, sim. E ela manifesta esses conflitos. Quem dentro da escola existe para conversar com ela? Os professores, né? Os professores, eles são pessoas inteligentes que estudaram, porque eles fizeram uma licenciatura em pedagogia, não é? Pressupõe-se que uma faculdade de pedagogia deu uma boa formação para os professores. Colocar num texto que a escola orienta para gênero é negar a inteligência dos professores. Exatamente. Não é? É negar a inteligência dos professores. Porque os nossos filhos, eles não devem... Sabe, o que se fez até agora com relação à sexualidade é vigiar a sexualidade. Nós não formamos pessoas que pensam a sua sexualidade, que têm liberdade de escolha. Infelizmente eu tive que parar aqui, mas a professora Sueli dá uma aula para nós de que, de fato, o espaço escolar é um espaço importante. E eu preciso mostrar para os colegas o vídeo do Dr. Dalmiro, nosso juiz de direito que trabalha com a criança e adolescente, também o questionava em relação a isso. Dr. Dalmir, eu gostaria que o senhor esclarecesse a questão de gênero. Bem, na verdade, essa é uma questão que tem preocupado muito, inclusive o Poder Judiciário, né, em razão de algumas condutas e alguns atos de desrespeito e de violação de direitos de pessoas em razão da questão do gênero, né, de uma forma ampla, seja ela do gênero feminino, masculino, mas também, eventualmente, a questão dos transexuais, homossexuais. Quer dizer, o gênero é uma coisa que transpassa, né, várias questões e que tem gerado, sim, problemas de violência e de violação de direitos. Então, isso é uma matéria que tem preocupado muito o Poder Judiciário e que deve ser também tratado dentro da educação formal, dentro das escolas. Certo. Existe uma questão que as pessoas muitas vezes estão confundindo a questão de gênero com a questão de sexualidade. Não, na verdade não há que se fazer essa confusão, né? A questão do gênero, do masculino, do feminino e da orientação sexual são questões que envolvem, né, a identificação da pessoa com um determinado gênero. Né, não especificamente da prática sexual, mas da identificação pessoal de cada pessoa com um gênero específico que culturalmente a gente estabelece. O homem, o que é o masculino, o que é o feminino, o que é o homossexualismo, o que é o heterossexualismo. Né, são categorias culturais em que as pessoas fazem identificações pessoais, né, mas não com as práticas sexuais propriamente dita. Isso não tem relação especificamente com o gênero.
Certo. E em que contribuiria, então, a questão de gênero estando dentro do Programa Municipal de Educação? Na verdade, essa é uma questão que deve ser debatida e deve ser discutida como uma forma pedagógica, né, dos cidadãos poderem compreender o fenômeno social, o fenômeno existente, possam pensar, refletir sobre do que se trata a questão do gênero, né, a fim de tratar com a questão das diferenças, né? É muito importante que dentro da escola, né, as crianças, os professores consigam dentro do aprendizado e do ensino trabalhar com as diferenças, com aquilo que é diferente, né? Nós temos que conseguir compreender o fenômeno da diferença, entender o fenômeno da diferença para poder tratar de forma adequada essas questões. Isso aí, obrigada. Tenho aqui uma outra fala que não vou conseguir dar tempo de mostrar para os colegas, que é do professor Márcio Tasqueto, que é da vice-coordenador de extensão da Universidade de Passo Fundo, vereador Alex, onde ele trata muito claramente e nos orienta também a que possamos, sim, quando formos discutir aqui nessa tribuna o Plano Municipal de Educação, que nós possamos garantir, sim, o olhar desses professores, a formação, porque, colegas vereadores, em nenhum momento do plano, quem lê o plano sabe, tem lá que os alunos vão aprender alguma coisa sobre isso ou aquilo. Tem lá, sim, que os professores vão estar preparados, vereador Hernani Loime, para conversar e reconhecer todas as crianças e poder, sim, tratar esta criança da forma como que ela necessita. Então, a gente não pode minimizar a questão do gênero, da sexualidade, a simplesmente uma população LGBT que é terrivelmente discriminada na nossa sociedade, terrivelmente, que é uma população de pessoas com direitos como os nossos, que não escolheram, porque não é opção, e não pode se falar aqui em opção, né? Mas que tem o amor como a premissa maior. Então, nós não podemos polarizar isso no Plano Municipal de Educação. Nós precisamos estar atentos, colegas vereadores, que as nossas crianças em sala de aula, elas nos trazem, e eu como educadora posso dizer isso, as mais diversas vivências. Nós estamos agora no Ministério Público, na promotoria, onde estamos discutindo o Plano Municipal de enfrentamento à ofensa sexual a crianças e adolescentes. E essa ofensa acontece porque não existe uma equipe preparada, aquela equipe que fica com essa criança, talvez mais parte do tempo do que os próprios pais, que a própria família, não sabe reconhecer isso. Então, o nosso apelo aqui, e nós tivemos aí vários embates em relação ao projeto de lei que o Executivo mandou, em relação às propostas que foram trabalhadas na conferência e aprovadas e que eu entendo que são legitimadas. Entretanto, isso já foi superado, acredito nisso, o vereador Alex esteve presente conosco, foi superado já no momento em que conseguimos balizar algumas questões do Executivo que compreendemos que sim, de fato, se não mudássemos, ficaria inconstitucional. Compreendemos, sim, que outras questões não caberiam, levantadas lá na conferência, não caberiam ao poder público. O vereador Sidney esteve participando desses momentos também. Então, isso passou. A questão, vereador Alex, do situação, oposição, de defender governo, não defender, é passado. Nós precisamos agora, quando votar o plano com um olhar para as nossas crianças. Um olhar, vereador João Pedro, o senhor que é envolvido com essa questão também, para o futuro das nossas crianças. São 10 anos. São 10 anos. Para uma criança, 10 anos é muito tempo, porque vai a fase, deixou de ser criança. Deixou de ser criança. Então, o meu grande expediente, colegas, vem mais no sentido de poder passar para os colegas que não tiveram oportunidade de estar nas discussões, esse tema tão importante. E também solicitar aos colegas e me colocar à disposição, assim como a SEBS, Comissão Especial de Direitos Humanos, se tem alguma dúvida, se precisa alguma orientação, enfim, quem sou eu para orientar, mas pelo menos poder comentar e socializar com os colegas o processo todo de formação, que foi um processo árduo,
né? E que foi um processo legítimo. Muito obrigada, colegas vereadores.